Em fevereiro de 2008, o relator, ministro Carlos Aires Brito, em decisão liminar, suspendeu 22 dispositivos de um total de 77 artigos da Lei de Imprensa. A decisão liminar foi referendada pelo plenário. Entre as principais modificações estavam a suspensão dos artigos que tratavam dos crimes de calúnia, injúria e difamação. A Corte autorizou juízes de todo o país a usar, quando cabíveis, regras do Código Penal e Civil para julgar processos sobre os dispositivos da lei que foram suspensos. Além disso, pela decisão do plenário, todos os outros julgamentos baseados na Lei de Imprensa também foram suspensos. Há uma incompatibilidade entre qualquer lei de imprensa e a democracia. Essa lei faz parte do chamado entulho autoritário, não é por isso que ela é incompatível. Ela é incompatível porque os seus preceitos não convivem com os princípios da Constituição de 1988. Depois das liminares, o plenário do Supremo começou a julgar o mérito da questão. Foram 2 sessões de julgamento e mais de 10 horas de debates. No dia 1º de abril de 2009, o relator do processo, ministro Carlos Aires Brito, ressaltou que a Constituição Federal reservou um capítulo específico para a imprensa, devido à grande importância do tema para toda a sociedade brasileira. A Constituição proclama que, aspas, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, fecho aspas, inciso 4º do artigo 5º. Assim também, e de novo como pauta de direitos mais fortemente entroncados com a dignidade da pessoa humana, a nossa lei maior estabelece nesse mesmo que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. Essas 2 categorias de liberdade individual também serão tanto mais intensamente usufruídas quanto veiculadas pela imprensa. O relator do processo, ministro Aires Brito, também destacou ser próprio da cidadania o direito de conhecer e acompanhar de perto as ações dos poderes. Todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. É direito do cidadão saber das coisas do poder, ponto por ponto. Exposto que fica todo agente público aos saneadores efeitos da parábola da mulher de César. Não basta ser honesta, se diz quanto à mulher de César, tem que parecer. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de comportamento antijurídico, o que propicia maior número de interpelações e cobranças em público. Nós mesmos do Supremo Tribunal Federal temos todas as condições para dizer da sua magnitude e imprescindibilidade. É que a própria história desta nossa casa, desta nossa corte, deste nosso tribunal, já se pode contar em 2 períodos, antes e depois da TV Justiça, que tem possibilitado à população inteira, e não somente aos operadores do direito, exercer sobre todos nós um heterodoxo e eficaz controle externo. Pois não se pode privar o público em geral, e os lidadores jurídicos em particular, da possibilidade de saber quando trabalham, quanto trabalham e como trabalham os membros do Poder Judiciário. As ideias do relator foram seguidas por outros ministros da Corte. O preço de silêncio para a saúde institucional dos povos é muito mais alto do que o preço da livre circulação das ideias. A democracia é valor que abre as portas à participação política, de votar e de ser votado, como garantia de que o voto não é mera homologação do detentor do poder. Por outro lado, a sociedade democrática é valor insubstituível
que exige para a sua sobrevivência institucional proteção igual à liberdade de expressão e à dignidade da pessoa humana. É claro, senhor presidente, que muitas vezes, e quem o pode prever, há a veiculação do mal, mas isso não se deve à liberdade de imprensa, e sim à qualidade do profissional, como ocorre em todas as atividades humanas. A liberdade de imprensa, como a manifestação talvez mais importante da liberdade, porque é a liberdade de pensamento para informar, se informar e ser informado, que é a garantia de todo mundo, se compõe exatamente para a realização da dignidade da pessoa humana, portanto, não apenas para o cidadão, mas para a garantia da cidadania em relação a quem eventualmente exerce os cargos, inclusive os cargos políticos. A liberdade de imprensa é mais que imprescindível para se ter uma verdadeira democracia. O direito tem mecanismos para coartar, para repudiar todos os abusos que eventualmente em nome da liberdade sejam praticados. Vale para a imprensa, isso vale para todo mundo. Ao julgar a ação proposta pelo PDT, os ministros do Supremo analisaram os artigos que tratavam das punições a jornalistas que cometessem algum crime com base na lei de imprensa. Punições bem mais severas que as do próprio Código Penal brasileiro. Só para se ter ideia, quem cometesse o crime de calúnia, por exemplo, poderia ficar preso com base na lei de imprensa por até 3 anos. Enquanto o Código Penal brasileiro estabelece uma pena de, no máximo, 2 anos. Já para o crime de injúria, quem cometesse o crime com base na lei de imprensa ficaria preso por até 1 ano, enquanto o Código Penal estabelece uma pena de, no máximo, 6 meses de reclusão. E pelo crime de difamação, eram 18 meses pela lei de imprensa e 1 ano pelo Código Penal brasileiro. Trata-se, demais, de um texto legal completamente supérfluo, porque a matéria nele contida já se encontra no que interessa à cidadania, regulada por inteiro no texto constitucional. No artigo 5º, inciso 5º e 10º, a Carta Magna garante o direito individual de resposta, declarando ainda inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano moral ou material decorrente de sua violação. São direitos de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Por essas razões, acompanho o eminente relator, como também acompanho o ministro Menezes Direito e a ministra Carmen Lúcia, para julgar integralmente procedente a presente ADPF, de maneira a considerar que a nova ordem constitucional não recepcionou a Lei 5.250 de 1967, e esse é meu voto. A Constituição tem a preocupação não apenas de manter um equilíbrio entre os valores que adota segundo as suas concepções ideológicas, entre os valores da liberdade de imprensa e da dignidade da pessoa humana. Talvez não fosse prático manter vigentes alguns dispositivos de um sistema que se tornou mutilado. Essa sobrevivência de algumas normas sem organicidade realmente poderia levar, na prática, a algumas dificuldades. E o que me pareceu decisivo foi que até que o Congresso Nacional se entenda devido, edite uma lei de imprensa, que é coisa perfeitamente compatível com o sistema constitucional, nos termos dessa própria Constituição, a mim me parece que realmente se deve deixar ao Judiciário a competência para decidir algumas questões relacionadas, sobretudo, ao direito de respostas e a outros temas correlatos. 7 dos 11 ministros do Supremo seguiram o voto do relator do processo, ministro Aires Brito, e votaram pela derrubada total da lei de imprensa. 3 ministros defenderam a manutenção parcial e, para apenas um ministro do STF, a lei de imprensa deveria continuar valendo do jeito que foi editada. De qualquer maneira, os jornais têm compromisso com a liberdade de informação.
É claro que aqui e ali pode haver um interesse privado do grupo a restringir certa notícia, mas isso tem sido muito raro. A concorrência, a competição faz com que essa liberdade exista hoje no Brasil. Eu acho que não precisa de lei. Quem infringir o Código Penal está sujeito a sofrer prisão, até prisão. E indenização, que é também um sacrifício. A pessoa tem que pagar o outro, né? No próximo bloco, você continua a rever trechos dos votos de todos os ministros da Corte, as fundamentações dos advogados, todos os envolvidos no processo. Saiba qual foi o principal impasse em torno da discussão pela revogação total ou parcial da lei de imprensa. Você assistiu hoje no programa Grandes Julgamentos do STF, revogou a lei de imprensa, criada em 1967. Uma sentença que garantiu a conformidade do texto constitucional de 88 com a realidade atual do país, já que a lei criada em pleno regime militar impunha inúmeras restrições e outros dispositivos com regras bem severas que iam na contramão da Constituição Federal. Eu estudei na UNB, eu fiz em 70 Direito na UNB. Nós tínhamos visitantes estranhos, militares, querendo saber o livro que você usa, qual era o livro, qual era o caderno que você anotava. A maior falsidade que você possa imaginar dos militares daquela época. Então a pessoa, qualquer coisa, ia para o tronco. Devia, não devia, o pobre saía para o tronco mesmo. Era sofredor mesmo, né? Naquela época, se falasse mal do presidente? Ia preso. E na ditadura ia preso, e aquele que era mais forte vencia o outro acabava apanhando, judiado, amarrado, e tanta coisa acontecia com eles. No segundo dia de julgamento no plenário do Supremo, o deputado federal Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, autor da ação que deu origem ao processo no STF, foi o primeiro a fazer a sustentação oral. Se nós reconhecermos que é absolutamente livre a manifestação, que não deve haver nenhuma lei punitiva, fica assim, autoaplicável esse dispositivo constitucional que diz que se deve indenização e direito de resposta. Saiba, Vossa Excelência, que eu não luto aqui pela imprensa, em função do jornalista, do diretor do jornal. Esse é um direito do povo. E a utilidade que a imprensa tem é essa de fiscalizar, sim, porque o ideal é que cada um fiscalizasse. Isso é impossível. Alguém tem que fiscalizar e que nós possamos ter um país em que todas as opiniões possam se contrapor e o povo possa controlar o Estado e não o Estado controlar o povo, como temos hoje. O rosto, a referência de que esse debate não é meramente acadêmico,